Durante a década de 1950, a montadora Toyota desenvolveu o conceito de produção just-in-time, como parte de sua abordagem de gestão da capacidade. Em vez de manter grandes estoques de produtos acabados, a Toyota implementou um sistema no qual a produção era ajustada exatamente à demanda do cliente. Essa abordagem revolucionária permitiu à Toyota minimizar os custos com estoque e melhorar a eficiência em toda a sua cadeia de suprimentos. Além disso, o sistema JIT incentivou uma colaboração mais estreita entre fornecedores e fabricantes, já que era necessária uma coordenação precisa para fornecer os componentes no momento exato. Nesta nova aula do curso de Gestão de Operações da EduTeam Academy, nesta oportunidade, você vai aprender dois conceitos importantes: o que é capacidade e o que é gestão da capacidade, abordando a medição da capacidade, os fatores que a influenciam e a variabilidade da demanda. Além disso, serão exploradas abordagens e estratégias para gerenciar a capacidade. A capacidade na gestão de operações se refere à quantidade de produtos ou serviços que uma empresa pode produzir ou fornecer em um determinado período de tempo. Ela pode ser medida em termos de produção física, como o número de unidades produzidas por hora ou por dia, ou em termos de capacidade de serviço, como o número de clientes atendidos em um certo período. Essa medida de capacidade é fundamental para determinar a eficiência e a eficácia de uma empresa, além de avaliar seu desempenho em comparação com os concorrentes do mercado. Agora sim, vamos entender o que é a gestão da capacidade. A gestão da capacidade é o processo de planejamento e controle da capacidade para garantir que uma organização consiga atender às demandas dos clientes de forma eficiente e eficaz. Isso envolve tomar decisões estratégicas e táticas para otimizar a capacidade da organização e garantir que ela esteja alinhada à demanda do mercado. Da mesma forma, na gestão da capacidade, uma das características mais importantes a considerar é a capacidade de produção. Esse é um aspecto crítico no planejamento e controle das operações de uma organização, pois determina sua capacidade de atender à demanda do mercado e satisfazer as expectativas dos clientes. Para se ter uma ideia mais realista da capacidade de produção, especialmente quando se produz uma variedade de produtos, é necessário utilizar cálculos que levem em conta horas produtivas por dia, quantas pessoas, máquinas trabalham ao mesmo tempo em um tipo de produto, qual é a duração dos turnos, quantos turnos existem por dia, tempo de produção dos produtos, quanto tempo leva para fabricar um produto do início ao fim. Vamos ver o seguinte exemplo. Uma empresa fabrica itens de limpeza, vassouras, mops e aspiradores de pó. Todos os produtos passam pelos mesmos processos, seguindo a mesma linha de produção. A única diferença está nos tempos de ciclo de processamento dos produtos. Ou seja, seus tempos de produção variam. O tempo de produção de uma vassoura é de 0,4 hora. O tempo de produção de um mop é de 0,8 hora. O tempo de produção de um aspirador de pó é de 1 hora. A empresa conta com 16 funcionários na produção que trabalham em 2 turnos de 8 horas, 5 dias por semana. Isso significa que o total de horas produtivas por semana é de 16 vezes 8 vezes 5, resultando em 640 horas. Portanto, a capacidade de produção semanal pode ser calculada da seguinte forma: capacidade de produção igual demanda multiplicada por tempo de produção. Digamos que a empresa precise entregar 800 vassouras até o final da segunda semana, 300 mops até o final da primeira semana e 400 até o final da terceira, 200 aspiradores de pó até o final da primeira semana e 380 até o final da terceira. Para complicar um pouco, na segunda semana, 12 funcionários estarão de férias anuais. Considerando essas limitações, um plano de capacidade aproximado para 3 semanas poderia ser o seguinte. A primeira coisa que fazemos em nossa tabela é registrar o total de horas disponíveis para cada uma das semanas. 640 horas para a semana 1, 160 horas para a semana 2, devido às férias do pessoal, e 640 horas, novamente, para a semana 3.
O que vamos fazer agora é calcular as horas necessárias para cada um dos produtos. Vamos dividir isso em duas partes, 400 para a primeira semana e 400 para a segunda. Como calculamos o tempo? Multiplicamos 400 unidades por 0,4, que é o tempo de produção por unidade. O resultado é 160 horas necessárias para a primeira semana. Repetimos o mesmo cálculo para a semana 2, 400 vezes 0,4, e assim obtemos o total de horas necessárias para a segunda semana. Fazemos o mesmo com os MOPs, mas nesse caso, o tempo total de produção muda, pois agora é de 0,8. Para a semana 1, teremos 300 unidades multiplicadas por 0,8, resultando em um total de 240 horas necessárias. Na semana 3, teremos 400 unidades de MOPs, então multiplicamos 400 por 0,8, o que nos dá 320 horas no total. Finalizamos esse procedimento com os aspiradores de pó. Para a semana 1, teremos 200 unidades, com tempo de produção de 1 hora cada, e isso nos dá 200 horas necessárias. Já na semana 3, teremos 380 unidades, e como cada uma leva 1 hora para ser produzida, teremos um total de 380 horas necessárias. O que precisamos calcular agora são as horas totais necessárias para este caso. Vamos até a célula correspondente e somamos as horas necessárias por semana. No caso da semana 1, somamos as horas das vassouras, dos MOPs e dos aspiradores de pó, obtendo um total de 600 horas necessárias. Na semana 2, como só tivemos produção de vassouras, o total será de 160 horas. Na semana 3, somamos o tempo dos MOPs com o dos aspiradores de pó. Depois de calcular o tempo total necessário, devemos compará-lo com o tempo disponível. Isso nos ajuda a determinar se temos tempo sobrando ou se há uma deficiência de horas. Na primeira semana, temos 640 horas disponíveis e 600 horas necessárias, o que significa que conseguimos cumprir o planejado e ainda temos 40 horas sobrando. Na semana 2, temos 160 horas disponíveis e usamos exatamente 160 horas. Já na semana 3, temos 640 horas disponíveis, mas vamos precisar de 700 horas. Portanto, há uma falta de 60 horas. Esse valor é calculado subtraindo horas disponíveis, horas necessárias. A gestão da capacidade envolve diversos aspectos-chave que são apresentados a seguir. Previsão da demanda. Compreender e prever a demanda futura é essencial para determinar a capacidade necessária e planejar adequadamente os recursos. Planejamento da capacidade. Desenvolver um plano estratégico de longo prazo para definir a quantidade e o tipo de recursos necessários para atender à demanda esperada. Gestão da capacidade de curto prazo. Realizar ajustes táticos para garantir que a capacidade seja utilizada de forma ideal e se adapte às variações da demanda no curto prazo. Monitoramento e controle. Acompanhar continuamente a capacidade utilizada e tomar medidas corretivas quando necessário para garantir um desempenho ideal. Melhoria contínua. Buscar oportunidades para aumentar a eficiência e expandir a capacidade no longo prazo por meio da otimização de processos, investimento em tecnologia, capacitação da equipe, entre outros. Um exemplo simples de gestão da capacidade na gestão de operações é o de um restaurante. Imagine um restaurante com capacidade máxima para atender 50 clientes ao mesmo tempo. Nesse caso, a gestão da capacidade envolve garantir que o restaurante consiga atender à demanda dos clientes e utilizar sua capacidade de forma eficiente. Apresento algumas ações que podem fazer parte da gestão da capacidade nesse cenário. Previsão da demanda. O restaurante pode analisar dados, tendências e outros fatores para prever a demanda futura.
por exemplo, pode perceber que os finais de semana e os horários de pico são os momentos de maior movimento. Planejamento da capacidade. Com base na previsão da demanda, o restaurante pode tomar decisões sobre o número de mesas e cadeiras disponíveis, a quantidade de funcionários necessários na cozinha e no atendimento e o estoque de alimentos e bebidas. Por exemplo, pode decidir ter mesas extras e mais pessoal disponível nos fins de semana. Gestão da capacidade de curto prazo. No dia a dia, o restaurante deve garantir que a capacidade seja gerida de forma eficiente. Isso inclui distribuir adequadamente as mesas e a equipe de atendimento, assegurando que os clientes sejam atendidos de maneira rápida e eficaz, sem ultrapassar a capacidade máxima do restaurante. Melhoria contínua. O restaurante também pode buscar formas de otimizar sua capacidade, como ajustar os horários de abertura e fechamento conforme a demanda, oferecer opções de reserva antecipada para garantir a disponibilidade de mesas, ou até considerar a expansão física do espaço para aumentar a capacidade no longo prazo. A capacidade e a gestão da capacidade nas operações são aspectos cruciais para garantir o desempenho ideal dos processos e a satisfação dos clientes. Para alcançar esse objetivo, são utilizadas diversas ferramentas e técnicas. Modelagem. Criação de representações simplificadas, como diagramas, gráficos ou modelos matemáticos para compreender sistemas e processos e identificar problemas. Simulação. Execução de modelos para observar como os processos se comportam em situações específicas, avaliando cenários e decisões. Análise de cenários. Avaliação de múltiplas situações e possíveis resultados, com o objetivo de antecipar desafios e otimizar as operações. Tecnologias. Uso de ferramentas como IRP para integração e controle, SCM para o fluxo de materiais, IoT para dados em tempo real, análise de dados para identificar padrões e APS para programação eficiente. É importante destacar que, em um ambiente empresarial em constante mudança, há diversas variáveis a considerar. Por isso, surgem as seguintes perguntas: qual é a importância de uma gestão de capacidade eficaz e quais são as abordagens e estratégias para gerenciar a capacidade? A importância de uma gestão de capacidade eficaz está no seu impacto positivo sobre a eficiência operacional, a satisfação do cliente e a competitividade de uma organização. A seguir, detalhamos esses aspectos. Eficiência operacional. Permite o uso ideal dos recursos, evitando tanto a subutilização quanto a sobrecarga. Isso leva a uma maior eficiência operacional, reduzindo custos desnecessários e maximizando a produtividade dos recursos disponíveis. Satisfação do cliente. Ao manter uma capacidade adequada para atender à demanda de forma oportuna, evitam-se atrasos e longos tempos de espera, o que melhora a experiência do cliente. Competitividade. Permite que a organização seja mais ágil e responda de maneira rápida e eficiente às exigências do mercado. Vamos agora conhecer 3 abordagens e estratégias comuns para gerenciar a capacidade nas operações. Nivelamento. Busca manter uma capacidade de produção constante ao longo do tempo, evitando picos e quedas no uso de recursos e equilibrando a demanda com a capacidade. Algumas estratégias-chave do nivelamento são: estoque. Manter estoques adequados para cobrir as diferenças entre oferta e demanda. Flexibilidade. Implementar estratégias de flexibilidade, como contratar trabalhadores temporários ou terceirizar certas tarefas, para lidar com as flutuações na demanda. Expansão. Consiste em aumentar a capacidade para atender à demanda e eficiência. Essa estratégia pode ser custosa, mas pode contribuir para o crescimento sustentável do negócio e aproveitar oportunidades de mercado. Algumas estratégias-chave de expansão são: investimentos em infraestrutura, ampliar as instalações ou adquirir tecnologias avançadas, capacitação da equipe, preparar os colaboradores para lidar com uma produção maior e manter a qualidade. Terceirização.
contratar terceiros para realizar tarefas específicas, permitindo que a empresa se concentre em suas competências principais e se adapte às mudanças na demanda. Algumas estratégias-chave de terceirização são: seleção de fornecedores, identificar fornecedores confiáveis, acordos contratuais, estabelecer contratos sólidos e acordos de nível de serviço, CLA, para produção e entrega. É importante ter em mente que cada abordagem e estratégia para gerenciar a capacidade possui suas vantagens e desafios. E a escolha vai depender de fatores como a natureza do negócio, as demandas do mercado e a capacidade financeira da organização. Em conclusão, uma gestão eficaz da capacidade é essencial para alcançar eficiência operacional, satisfação dos clientes e competitividade. Ajustar a capacidade conforme a demanda evita ineficiências e maximiza a produtividade dos recursos. Isso melhora os processos, a experiência do cliente, ao evitar atrasos e longas esperas, e a capacidade de adaptação às mudanças do mercado, gerando vantagens competitivas. Convido você a aproveitar ao máximo sua experiência de aprendizado interagindo na seção de perguntas e comentários da sala de aula. Sinta-se à vontade para tirar dúvidas, compartilhar ideias ou fazer perguntas relacionadas à gestão da capacidade na gestão de operações. Lembre-se de que aprender em conjunto e colaborar é uma parte essencial da sua jornada educativa. Nos vemos na próxima aula do curso de Gestão de Operações da EduTeam Academy.